Paz, igreja. É bom estar aqui. Falei pro pastor de vocês que eu estou em casa. E realmente, já foram algumas vezes, acho que foi umas 4 vezes que eu já ministrei aqui, né? E realmente a gente se sente em casa. Eu estava ali com a minha esposa enquanto o pastor estava falando dessas igrejas novas. Inclusive, o nosso projeto em agosto está indo novamente lá para São José do Tapera, levando uma equipe para lá para poder fazer um trabalho com as igrejas Ibra, né, que tem nas fazendas, e também fazer um evangelismo no centro da cidade, lá que tem uma praça, de sábado tem uma feira que eu nunca vi na minha vida, uma feira que nem aquela lá em São José do Tapera. Então a gente quer... Bom, como eu sou fuçado em comida, eu queria beliscar tudo, você viu, né, pastor? Eu ficava, tudo quanto é comida que eles ofereciam, eu ficava beliscando, né? E Deus vai guardando meu estômago, né? Porque para ser missionário, Deus ele desenvolve uma curiosidade gastronômica, né? Então a gente vai vendo comida diferente e a gente quer beliscar. Então a gente quer estar junto com vocês lá, nessa empreitada em agosto, e também visitando essa nova igreja ali em Maceió. Vai ser uma bênção. E eu estava ali com a Priscila, ouvindo o pastor falando das igrejas novas que estão nascendo. A igreja aqui de Santa Bárbara, eu fiquei sabendo quando ela estava ainda no processo de implantação. E eu falando para minha esposa assim: amor, o coração dele é totalmente apostólico, né? Ele é um apóstolo. E eu preciso falar isso para vocês porque eu sei que ele não faz questão disso, mas... Esse nome apóstolo aqui no Brasil, o ministério apostólico, ele foi usado de uma forma tão pejorativa por vários anos, né? Muita gente usando isso como hierarquia, como acima dos outros, os outros abaixo, quando na verdade é uma função importantíssima no reino de Deus. E eu preciso passar essa informação para vocês porque eu acredito que isso vai desenvolver na igreja uma visão mais evoluída ainda do pastor que Deus deu para vocês. Mas assim, quase 300 anos antes de Jesus, havia um grande orador grego, que ele nasceu gago, mas o desejo dele era que ele se tornasse um orador famoso. E ao longo da vida dele, crescendo, ele foi desenvolvendo a fala e se tornou um grande orador. O nome dele é Demóstenes. Demóstenes se tornou um grande orador grego e ele deu nome a uma coisa que nós conhecemos depois através do ministério de Jesus como apostólico. Então, o que é esse apostólico? Quando o governo romano, o Império Romano, ele tomava posse de um território, ele mandava embarcações, e nessas embarcações tinham ali pessoas que eram influentes, mestres, né, professores, pessoas que mexiam com roupa, corte, costura, cozinheiros, pessoas que mexiam com a área governamental. Então, quando Roma chegava num território, como aconteceu no território onde Jesus nasceu, né, Jerusalém, Israel, era um território que foi apossado pelo Império Romano. Então, eles chegam no território e era necessário que tudo que tivesse ali tivesse as mesmas características do que tinha em Roma. Então, comida romana, cultura romana, o estilo de governo romano, o ensino romano, a roupa romana. Então, era tudo parecido. Então, essas embarcações que eram enviadas de Roma até esses lugares que eram conquistados, eram chamados de embarcações apostólicas. E quem deu esse nome foi esse grande orador chamado Demóstenes, quase 300 anos antes de Cristo. Olha que coisa interessante. Então, olha que coisa linda. Quando Jesus ele chama para si apóstolos, porque ele chama primeiro os discípulos, depois a palavra de Deus ela fala que Jesus ele chama eles de apóstolos. Jesus está usando a mesma linguagem que era usada para poder fazer o povo entender que agora esses 12 discípulos e aqueles outros que seguiriam, inclusive o apóstolo Paulo, eles estariam implantando uma cultura não só de Roma, mas agora uma cultura do céu na terra. Então, quando alguém chega com uma cultura apostólica numa região, ele está implantando a mesma cultura que ele está trazendo do reino dos céus. Porque essa foi a maior oração de Jesus, não foi? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é. Todos nós carregamos essa unção debaixo de uma função apostólica de implantar o reino de Deus aqui na terra. Mas o apostólico, segundo Efésios capítulo 4,
ele fundamenta, é a vida do pastor de vocês. Ele fundamenta, ele pastoreia pastores, ele desbrava territórios, ele investe em missões. Oh meu Deus, que homem para investir em missões, que nem esse homem aqui. A igreja de vocês é uma igreja que impulsiona missões no mundo inteiro, não é só aqui na região do Brasil. E eu acredito, e eu já falo isso para vocês, talvez profeticamente, que logo em breve vocês terão igreja na África também. E se depender de mim, eu vou ficar cutucando ele também, para chegar a isso. Amém? Tendo dito isso, vamos para a palavra de Deus. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em João no capítulo 4. Lindão. João capítulo 4. Essa é uma passagem que o Senhor fala muito comigo. E é incrível como o Senhor me persegue com essa passagem. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite aqui, essa casa linda de pessoas escolhidas por ti, pessoas que têm um propósito pesado. O Senhor ama cada uma dessas vidas que estão aqui e aquelas que também estão em casa assistindo esse culto, Pai. Em nome do teu Filho amado, que cada mente agora seja tomada pelo teu Espírito Santo, que toda distração seja retirada, que caia por terra, Senhor Jesus, que cada coração seja levado cativo por ti nessa noite, e que o teu Espírito Santo fale de uma forma impactante. Eu quero consagrar cada minuto desse tempo que nós temos aqui juntos como igreja, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa passagem, ela fala daquela mulher samaritana. Vamos estar lendo o capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais do que... Opa, está falhando aqui. Obrigado. Som. Quando Jesus ele soube que os fariseus eles tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, aquela que Jacó tinha dado ao teu filho José. Ali ficava um poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu pede água para mim, que sou mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ao que a mulher responde: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como aos seus filhos e ao seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher então lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o teu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte,
mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que te digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, o Pai está buscando adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai busca para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou lhe falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que ela estava querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Porquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Essa passagem, ela é muito interessante. O tema dessa mensagem é um encontro com a misericórdia. Um encontro com a misericórdia. Sabe, eu e você precisamos desse encontro com essa misericórdia todos os dias. Nós precisamos ter um encontro com Jesus no lugar do poço, quando, no momento que a gente mais está necessitado, mais carente de uma atenção, mas não é a atenção que a multidão pode dar, ou que as pessoas de fora podem dar, mas carente de uma atenção de alguém que olha para o nosso interior, para dentro do nosso ser e entende. Nós temos essa dificuldade, na verdade. A gente tem a dificuldade de encontrar pessoas que a gente abre o coração e elas entendam o que a gente está querendo dizer. Tem esse homem que ele é o mais rico do mundo hoje, que é o Elon Musk. Ele criou um chip que vai ser implantado, na verdade já está em fases experimentais em seres humanos, mas ele coloca um chip num implante na cabeça, e aquele chip tem alguns fios bem pequenininhos. Ele consegue ler o que o cérebro está mandando para o chip, e pessoas paralíticas, pessoas que hoje não conseguem andar ou falar, elas estão conseguindo controlar computadores através desse chip. E a ideia do Elon Musk, uma vez uma entrevista que eu assisti dele, era a seguinte: olha, nós vamos evoluir a comunicação humana, porque quando você senta com uma pessoa para conversar, você está verbalizando aquilo que tem de ideia na tua mente, e às vezes a pessoa não compreende o que você está falando, mesmo com a fala, mesmo você estando com a pessoa. Nós vamos evoluir a comunicação, porque as pessoas vão transferir pensamentos, e os pensamentos vão ser mais fáceis de entender do que a fala. Olha que loucura isso, gente. Onde é que a gente vai parar se Jesus não voltar logo, né? Mas na verdade nós somos carentes de sermos entendidos. Aquela mulher, ela foi naquele poço num horário onde não havia ninguém, justamente porque ela era má compreendida, julgada, ela não fazia parte do padrão. Quantos de nós na intimidade não fazemos parte do padrão daquilo que a gente acha que, se viesse a público sobre nós, a gente seria julgado? Mas quando a gente olha sobre essa questão dos samaritanos, veja bem, os judeus não se davam com os samaritanos, mas a gente pensa que isso é porque houve uma população de judeus que desvirtuou um pouco do caminho e se misturou com o povo gentil e tiveram filhos, então era uma mistura de um povo gentil com judeu. É verdade, mas não era só isso. Há quase 700 anos, pouco mais de 700 anos antes de Jesus, um rei assírio, ele pegou o rei Oséias, que fazia parte justamente daquela região, que estava liderando a parte norte do povoado de Israel. O povo de Israel deixou de oferecer tributos, impostos para a Síria. Então esse rei, ele tomou Oséias, um rei assírio, tirou Oséias da terra, ali onde hoje é Samaria, naquela época de Jesus.
e colocou principalmente os homens que tinham cargos de liderança, de influência naquela região de Samaria, e levou todos esses homens cativos para a Síria, inclusive os mais influentes. Aquela região de Samaria teve uma carência de pessoas influentes, de homens, principalmente de homens. Então o que esse rei assírio fez? Ele começou a colocar assírios para tomarem conta daquele lugar onde antes era um lugar de Israel. As mulheres eram obrigadas a se casarem, a se deitarem com homens assírios, e aí deram à luz a esse povo chamado povo samaritano, que os judeus odiavam, porque era uma mistura entre judeus e samaritanos, judeus e gentios. Mas Jesus é diferente. Toda vez que eu leio essa passagem, eu consigo enxergar e visualizar, e eu me coloco no lugar dessa samaritana, porque eu consigo enxergar eu indo durante o dia, debaixo de um sol escaldante, porque foi isso que aconteceu com essa mulher, buscar água. E eu consigo enxergar que Jesus, quando ele sai então de Jerusalém, quando Jesus ele vai em direção à parte da Galileia e ele decide passar por Samaria, Jesus já sabia que ele encontraria com essa mulher no poço. Todos os encontros marcados que você já teve com a misericórdia desse Jesus foram predestinados por esse Jesus. Jesus sabe aonde te encontrar quando você vai buscar água. Jesus ele já tem a hora marcada para falar com você, sentar com você, ouvir o teu coração e mudar a tua essência em cada encontro. Jesus deseja te encontrar. Já parou para pensar nisso? Jesus ele deseja nos encontrar, porque nós servimos um Deus que é diferente do que qualquer outro Deus que é apresentado aí fora. Todos os outros deuses de todas as religiões do mundo, as pessoas elas preparam uma mesa e oferecem sacrifícios para esses deuses. Não é como o nosso Deus. O nosso Deus ele é aquele que prepara a mesa, nos chama para se assentar, ele serve o banquete e ele é quem tem prazer de nos servir, porque ele é Pai. Nenhum Deus na face da terra é apresentado com as características de Pai como o Pai que esse Jesus apresenta. Nenhum Deus persegue pelo desejo de se relacionar com o homem como o nosso Deus nos persegue por desejo de ter comunhão com a gente. Essa mulher, ela era discriminada, julgada, sem valor, mas ela vai ao poço porque era o único horário que ela podia ir para que ela não fosse, talvez, julgada das pessoas que vissem ela. Imagine vocês, Jesus disse 5 maridos e agora o que ela tem não é o dela. E às vezes nós ficamos pensando, meu Deus, essa mulher deve ser quase como uma prostituta. Mas a verdade é que naquela cultura, não era a mulher que podia pedir o divórcio, era o homem. Então essa mulher ela foi abandonada por 5 vezes, e o homem que ainda estava com ela não casou, ele desejou não casar com ela. É isso que nos leva a entender a passagem. Imagine vocês, quanta rejeição, essa mulher ela era carente de uma água nova, de uma água da vida. É engraçado que quando a gente lê essa passagem, a gente vai ver que quando ela encontra Jesus lá no versículo 9, ela vê que Jesus ele é judeu, então é natural a gente se posicionar quase como uma barreira de proteção. Então ela diz assim para Jesus: como é que pode você, sendo judeu, vir falando com uma mulher, porque isso era contra a lei, contra a regra, durante esse horário do dia, e ainda pedir água para mim? É quase que ela está tentando se proteger de qualquer ataque. Mas Jesus ele quebra essas barreiras, porque ele se iguala à posição dessa mulher. Ele diz o seguinte para ela: olha só, ela disse isso porque os judeus eles não se dão com samaritanos. E aí Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem é esse que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água da vida. Jesus ele
ele nivela o relacionamento com essa mulher. Jesus, ele faz isso conosco o tempo inteiro. Ele fala da água viva porque ele gera para ela a oportunidade de uma oferta de transformação. Que água da vida é essa, Jesus? Porque ela conhece a história de Jacó. E que coisa interessante, né? Porque Jesus, ele encontra essa mulher samaritana num poço de Jacó. E se você conhece a história, você deve saber que houve uma luta para aquele poço estar ali. Quantas vezes entulharam os poços? Lembra dessa história? Lembra que para que a gente possa encontrar água, a gente tem que persistir e batalhar na palavra que Deus entregou, porque o inimigo está sempre tentando entulhar os nossos poços. E aí Jesus encontra essa mulher num ponto estratégico onde ela conhecia a história e ela estava ali vulnerável para ouvir o que esse homem judeu tinha para falar para ela. A primeira coisa que eu posso ver aqui é que a misericórdia, ela resgata a nossa identidade. Quem é você? Sabe que nós temos uma dificuldade, a gente encontra isso em todo lugar que eu vou, eu encontro essa dificuldade na vida de tantas pessoas. As pessoas, elas têm uma dificuldade de definir quem elas são em Deus. Quando eu pergunto para algumas pessoas, qual o teu propósito de vida? Você acredita que Deus, ele te trouxe para essa vida com qual propósito? Por que você está vivo aqui? Porque o propósito, ele, num carro, ele tem a mesma função que um motor. Você pode entrar num carro e ver um carro lindo e maravilhoso. Você entrar num carro, toda a funilaria dele ser a coisa mais linda, estofado lindo. Você entra, tem aquele som surround lá que você liga o carro e a hora que você liga o som, aquele som, né, com aquele subwoofer, a coisa linda, né? Quando eu era seminarista, eu morava em Dallas, para ajudar a pagar o meu seminário, eu trabalhei algumas vezes de valet ou valete, né? Seja lá como você quer chamar, mas eu estacionava carro em festas particulares num horário que eu tinha para ajudar a pagar meu seminário. E tinha um carro chamado Bentley, carro italiano. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu entrei nesse carro, e o cheiro de couro, da madeira, do volante, eu entrei no carro, quando eu sentei, a hora que naquela época já tinha botão, isso foi em 2004, 2005, eu sentei, a hora que eu apertei o botão, o volante do carro veio assim para mim, o volante estava enfiado assim no painel, ele veio para mim, e uma voz assim de uma mulher falou assim, welcome. Eu falei, uau, já estou me sentindo bem-vindo dentro do carro. Mas o carro, ele pode ter tudo isso, mas se o carro não tiver um motor, o carro não anda. É a mesma coisa a tua vida quando você não entende qual o propósito de Deus para você. Você pode se vestir bem, você pode estar no culto todo domingo, você pode participar de todo tipo de ação que envolva a igreja, reino de Deus, você pode ser um investidor, você pode ser um dizimista fiel. Mas se você não tiver e não souber, não ficar claro qual que é o propósito de Deus na tua vida, você não se move para o destino que Deus preparou para você, igreja. Quem é você? A tua identidade está ligada ao teu propósito. Jesus, ele está ali argumentando com a mulher, porque ele está resgatando a identidade. Você não é uma desprezada, você não é um erro. É isso que ele está dizendo para ela. Jesus dando atenção e ensinando, queridos, que loucura. Homem não ensinava a mulher alheia na cultura judaica. Só o marido, e ainda podia ensinar a esposa dentro de casa com a porta fechada. Não era permitido um judeu ensinar a mulher do outro. As mulheres se conversavam, mas o homem só podia ensinar a sua própria mulher. Aí senta o rabi, mestre dos mestres, e ele nivela o relacionamento e ele começa a ensinar dizendo, você é tão importante quanto qualquer outro homem em Israel. Esse é o Jesus que te traz de volta a tua identidade. Quem é você? Você é importante para Ele. Ele morreu na cruz por você, e isso foi um preço incalculável. É impossível a gente conseguir calcular o valor do preço da própria vida do Filho do Homem.
de se entregar na cruz por você. Diz aí para a pessoa ao teu lado, chacoalha ela para ela acordar, fala: você tem valor. Jesus vê você com uma importância sem imaginar. É algo além do limite. Diz para a pessoa ao teu lado, fala: você tem valor. Talvez você veja hoje à noite aqui e você está com aquela autoestima tão baixa. Talvez você passou tantas coisas, você tem passado tantas lutas pessoais e que te fazem até questionar: será que Deus tem um propósito mesmo para a minha vida? Pois eu vim hoje aqui na condição de profeta para dizer para você que essas mentiras demoníacas de que você não tem valor estão caindo por terra agora. Você é importante. O Senhor tem visto a tua casa, a tua família. As tuas orações não são em vão, tuas lágrimas não serão sem valor. Você não vai perder essas lágrimas à toa. O Senhor está ouvindo a tua voz. O Senhor ouve as batidas do teu coração. O Senhor te busca e senta com você nos momentos mais difíceis para dizer: eu sou aquele enviado pelo Pai na tua vida. Eu vim trazer água nova para você. Imagina a crise dessa mulher. Jesus estava dizendo a ela: não me importa as regras, o mais importante é você. Aliás, Jesus era o rei da quebra das regras, não é? Porque Jesus, vocês já pararam para pensar nisso? Que todas as regras judaicas que Jesus quebrou eram em favor de pessoas. Todas. A coisa mais importante para Jesus nessa terra não são os rituais, não eram as leis, não eram as regras, as doutrinas, eram as vidas. E foi pelas vidas que ele se entregou na cruz. Que coisa poderosa. Qual é a tua identidade? Qual é o teu propósito? A gente não precisa ir muito longe. Quando o pastor estava aqui falando sobre frentes de trabalhos, igrejas novas que estão abrindo, esse impulsionamento que eu conheço o coração dele, o desejo não é expandir o nome ou a denominação, o desejo é alcançar mais pessoas para esse Jesus. Então, quando eu penso no propósito, todo o meu propósito de vida, ele tem que estar ligado a eu alcançar e tocar pessoas. Não se engane, Deus chamou algumas pessoas para serem homens e mulheres de negócio, e isso não tem a ver com nada secular, isso tem a ver com você redimindo aquilo que o diabo falou que era dele, para dizer: eu estou tomando, porque Deus falou que tiraria da mão do ímpio para dar para a mão do santo, e eu agora sou um homem, uma mulher de negócio, eu vou redimir tudo aquilo que eu faço para o Senhor. Eu vou usar ainda a empresa para tocar pessoas para esse Jesus. Na minha época, quando eu comecei a andar com Jesus, tinha um grupo de adoração chamado Vencedores por Cristo. Sabia que ele ia dizer. Quem lembra dos vencedores? Lembra dos jogadores de futebol que começaram a se entregar para Jesus? Eles testemunhavam. É o chamado específico, o propósito. Eu sou um jogador de futebol. Qual que é o propósito maior? Está ligado à evangelização, a alcançar pessoas. Tudo que nós somos chamados a fazer, nós vamos ser bem-aventurados se nós colocarmos Jesus na frente. Então meu propósito que me impulsiona precisa estar atrelado ao meu chamado de fazer a diferença na vida de pessoas. Tudo que você vai fazer precisa ter Jesus como exemplo, como régua. O que Jesus fez? Ele se sentou com aquela que ninguém queria se assentar, uma samaritana que já teve vários maridos. Deus está chamando você para você dar atenção para as pessoas que não recebem atenção. O amor que esse Jesus carrega precisa ser o amor que te impulsiona todos os dias. Isso faz toda a diferença. Segunda coisa, Jesus ele não expõe. Porque olha o que acontece. Essa mulher ela fala, olha, ela foi rejeitada por 5 vezes. E a 6ª vez, o marido ainda não é dela. Jesus ele não aponta o dedo. Jesus ele não destrói pessoas, Jesus edifica. Sabe que uma dificuldade que nós temos
nesses últimos dias é encontrar profetas verdadeiros que não levantam o dedo e dizem: eis que o Senhor te diz, expondo o pecado e a vida das pessoas, isso não edifica. Os profetas do Novo Testamento, ele tem uma função principal, que é edificar a noiva, edificar o corpo de Cristo. Quando a gente pensa em edificação, a gente não pensa em exposição, destruição, a gente pensa em construção. Você é chamado para ser reconstruído naquilo que está quebrado e construir pessoas que precisam da tua mão. Eu não sei como fazer. Olha para você, não é difícil. Toda vez que eu quero fazer a diferença na vida de uma pessoa, eu me lembro de quando eu aceitei Jesus, como eram os primeiros sentimentos. Volta à origem de quando você entregou teu coração para Jesus. Deixa Jesus trazer aqueles sentimentos de volta que levam você a se tornar apaixonado por Ele. Então, quando você olha para pessoas, você vê: eu preciso ser um canal de edificação. Eu sei que essa pessoa está vivendo uma vida toda quebrada. Eu sei que as escolhas dela são escolhas que não agradam o Senhor. Mas eu estou aqui para trazer a solução. A resposta é Jesus. Continua sendo Jesus. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para você que está aqui hoje à noite. Talvez você veio aqui, eu não sei, primeira vez, ou você já tem vindo algumas vezes, e você está aqui só participando, mas talvez o teu coração ainda não esteja totalmente na mão desse Jesus. Hoje o Mestre está encontrando com você no poço, e Ele quer todo o teu coração, porque a hora que você entregar todo o teu coração para Ele, vai começar a jorrar água de vida através da sua vida. Um encontro com a misericórdia, ninguém expõe a gente, o encontro nos expõe. Toda vez que eu vou em direção a esse Jesus, e não são poucas vezes, eu sou viciado em buscar esse Jesus. Eu preciso ter tempo com esse Jesus. Nós estamos vivendo uma fase lá em casa bem tumultuosa, porque acabamos de implantar uma escola 2 meses atrás. Começamos agora em janeiro, lá em Campinas. E agora nós estamos com reforma e tem mudança. Nós estamos tendo que mudar da nossa casa. Tem muita coisa para resolver. Tem coisas da escola para resolver. Tem coisas da viagem missionária que eu estou correndo atrás. É tanta coisa, e isso tem gerado tanta correria, que acho que faz umas 2 semanas atrás, para até semana passada, eu estava em desespero, porque eu não estava conseguindo parar e ter um tempo sozinho com esse Jesus. Eu lembro que o dia que eu consegui, depois de toda a correria, que eu sentei, eu estava sozinho em casa, as meninas na escola, Priscila resolvendo outras coisas, eu coloquei uma adoração. Quando eu sentei, eu já senti a presença de Jesus. Eu falei: Jesus, me perdoa, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Vai para o poço, gente. Quando foi a última vez que você foi encontrar o Mestre no poço? Quando foi a última vez que você foi pedir para Ele a água da vida? Se você não está carente da presença, então você ainda não experimentou a presença de verdade. Porque uma vez que você bebe dessa água, você vicia nessa água. Você tem desejo de ter tempo com o Mestre, você tem desejo de ouvir Ele, você tem uma atração por abrir teu coração, por confessar, por se quebrantar. Nós temos, uma vez que nós bebemos dessa água, nós temos um impulsionamento de continuar buscando, porque somos carentes. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou extremamente carente da presença desse Jesus. Sem Ele eu não sou ninguém, e sem essa presença eu morro. Eu preciso de Jesus todos os dias. Eu preciso sentar e ouvir a voz dele. Preciso ouvir o barulho da vinda. Eu preciso sentir o perfume dele. Eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso sentir o sopro dele nos meus ouvidos. Eu preciso. Isso é momentos de intimidade, sabe, igreja? Porque nós somos, na verdade, chamados de noiva de Cristo. É assim que Ele nos chama. Mas
eu quero evoluir um pouco mais esse entendimento seu, porque mesmo como noivo, o Senhor já nos chamou para um relacionamento íntimo. E quando a gente está noivo, nós não temos intimidade com quem a gente ainda não casou. Então, sim, é um mistério. Jesus te chama de noiva, mas Jesus, na verdade, para todos aqueles que entregaram o coração para Ele, Jesus já deu a oportunidade de ter intimidade com o Mestre, através de uma aliança inquebrável, porque a aliança está baseada no sangue dEle. É Ele quem pediu você em casamento. Eu estava numa pregação, última pregação, alguém aqui já ouviu falar do Billy Graham? Billy Graham foi um dos grandes evangelistas do século passado. Milhões e milhões de pessoas vieram para Jesus através da vida dele. E eu estava na última cruzada do Billy Graham antes dele falecer. Ele pregou numa cadeira de rodas, para vocês terem uma ideia, porque não tinha força para ficar de pé. E ele falou de uma coisa tão simples. Ele falou, a esposa dele já havia falecido, mas ele falou de como que ele conheceu a esposa e como que então ele pediu em noivado a esposa, e como que a esposa, ele enxergava o brilho nos olhos dela e de repente ela se casa com ele. Foi uma pregação tão simples. E depois ele disse o seguinte, uma multidão, era um estádio que tinha acho que 40 mil pessoas. E aí ele perguntou assim, de uma forma muito simples: quantos aqui hoje à noite gostariam de aceitar o pedido de casamento de Jesus, para viver com Ele para a eternidade? Meus irmãos, se eu vi um barulhão, porque ele falou, vem aqui à frente. Uma multidão descendo as arquibancadas, correndo, pessoas que estavam lá embaixo, correndo para o altar, se jogando e chorando, porque quando nós estamos no poço, nós entendemos que a gente precisa daquela água, nós não estamos nem aí para quem está do lado, a gente quer Jesus. Ele não expõe, ele edifica. A outra coisa é que ela transformou toda a cidade com essa revelação do propósito da vida dela. Diz aqui a palavra, olha que coisa linda, que quando então ela entende que aquele homem era não apenas o profeta, mas ele era o Messias, ela larga o cântaro, ela larga o baldinho lá de água, que era usado para poder levar água para casa. É como se os negócios dessa terra ficassem embaçados perto do brilho daquela revelação que Jesus havia dado de quem ela era nele, de quem ele poderia ser para ela. Nós precisamos às vezes largar o cântaro que está impedindo a gente de beber a água direto do Mestre. Você precisa às vezes largar alguns acessos na internet que te impede de beber direto da fonte. Você precisa entender que o Senhor te deu aqui a chave. Essa palavra tem acesso. Você tem acesso livre a essa palavra. Alguns meses atrás, há quase um ano atrás, eu vim aqui e eu fiz uma campanha para levantar recursos para comprar a Bíblia para a África que nós levamos. Eu e Priscila, foram 1.500 Bíblias que nós levamos. Muitos de vocês ofertaram essas Bíblias. Lugares que eles não tinham isso aqui. Eles não têm acesso a isso, o preço, a dificuldade, não tem loja. Você tem aí, nós vivemos aqui no Brasil, as pessoas esquecem as Bíblias nas igrejas. É verdade ou não é? Dá para fazer um bazar de Bíblia, eu não sei como é que é aqui, mas as igrejas que eu conheço, inclusive a igreja que eu fazia parte, a igreja que eu pastoreava, um monte de gente esquecia a Bíblia. Isso daqui é acesso livre à fonte de água para você beber. Larga o cântaro, larga as redes sociais às vezes para poder ir atrás na fonte, larga o Netflix para poder beber dessa água pura, larga as tuas mazelas, larga esse espírito de vitimista que fica apontando para os outros o porquê não deu certo para você. Ei, busca o propósito, o que Deus quer te ensinar, o que Ele quer fazer com que você cresça e aprenda, aonde que Ele quer te levar com todas as experiências que tem passado na vida, e vai atrás da fonte. Sabe, igreja, nós estamos chegando perto do fim dos tempos. A última vez que eu ministrei aqui, eu acho que as 2 últimas vezes eu falei exatamente isso. Eu não tenho dúvida,
não é tempo da gente ficar ocioso, esperando as coisas virem. Nós precisamos buscar o Mestre, nós precisamos tocar pessoas. Uma hora a trombeta vai tocar, e toda a terra vai ouvir, e como diz a palavra, todo olho verá Jesus descendo dos céus, assim como ele subiu aos céus. Aí não tem mais tempo para nada. É hora de você se decidir, é hora de você se engajar, é hora de você se relacionar. Uma vez eu vi um homem muito sábio dizendo o seguinte: é muito curioso a gente querer viver uma eternidade com esse Jesus, porque eu vi uma vez um discurso do fundador da Apple, e ele disse o seguinte: ele morreu de câncer, ele foi o homem mais rico do mundo, e ele estava discursando numa faculdade americana, numa formatura. Ele disse o seguinte: olha, todo mundo quer ter uma certeza de uma vida eterna, mas até aqueles que têm a certeza da vida eterna não querem experimentar a morte. Ele já estava passando pelo câncer que ele estava passando. Esse homem sabe que eu toquei no assunto antes de falar do exemplo do fundador da Apple. Ele disse o seguinte: é muito curioso nós queremos passar a eternidade com Jesus e não querer buscar relacionamento íntimo com Ele aqui nessa terra antes de irmos para a eternidade. Ah, mas eu amo Jesus. Se você morrer, você vai para onde? Eu vou para o céu. Ah, eu vou viver a eternidade. Ah, é? Por quê? Porque Jesus morreu por mim, Ele entregou a vida por mim. Legal. E você vai fazer o que nessa eternidade? Você vai ficar comendo fruta no jardim novo que Deus vai preparar, na novos céus, nova terra? Vai ficar brincando com os animais? Que tem aquelas revistinhas daquela seita que prega por aí, as revistinhas tão lindas, né? Aquelas imagens que aquelas revistinhas dessa seita que vende por aí, daquele céu. Na verdade não é o céu, eles não acreditam que vai ter céu, é a terra nova. O povo, os seres humanos brincando com os animais, com a onça, com o tigre, com o leão, né, todos pacificados. É muito bonito a gente pensar nisso, mas quando a gente vai em Apocalipse, a gente entende qual que é o propósito da gente viver a eternidade. Nós vamos passar a eternidade com um prazer, quase que o Senhor vai nos entregar uma dopamina contínua, eterna, porque nós vamos ter prazer de adorar o Mestre pela eternidade. Agora, você quer passar a eternidade, você não quer ir para o inferno, mas quer passar a eternidade com esse rei. Você declara: não, eu vou viver a eternidade com ele, porque eu entreguei meu coração para Jesus, a minha vida é dele. Beleza, mas aqui você não quer ter tempo com ele. Não é curioso, estranho isso? Hoje é o dia, o tempo é agora. Volte para o poço onde Jesus está te esperando. Volte a beber a água dele. Para de beber qualquer outra água aí fora. Existe uma água viva que está à tua disposição. Meu Deus, ela largou tudo e ela correu para a cidade. E até espantoso, porque ela corre para a cidade e ela não tem mais vergonha. Olha isso, como Jesus, ele restaura a nossa identidade, quem nós somos nele. Porque quando ele restaura, a gente para de ter medo e vergonha de quem nós somos, e a gente é restaurado para alguma coisa muito mais nobre do que essa terra poderia nos chamar que a gente seria. Porque então ela vê: peraí, agora eu bebi da água da vida, e agora eu tenho relacionamento com o Messias. Ela corre para a cidade, ela não tem mais vergonha. Essa mulher é aquela que foi para o poço no meio do dia quente. Agora ela corre para a cidade e ela se expõe, mas ela não mostra ela. Porque tem muita gente que quer falar de Jesus, mas mostra mais a si do que o próprio Jesus. Ela mostra o Mestre, ela fala: vem e vê o Messias. Eu encontrei o Messias. E sabe o que é mais poderoso?
é que alguma coisa mudou nessa mulher. Alguma coisa mudou. Deve ter mudado no olhar. Eu não sei se ela recebeu um brilho diferente, mas eu sei que ela começa a carregar uma unção, porque quando ela chega na cidade, os homens não olham ela mais como aquela mulher que carregava vergonha, que teve 5 maridos e agora o outro tem marido. Não era. Eles não olham ela mais com um jugo, eles não olham ela mais como uma desprezada, uma sem valor. Alguma coisa essa mulher recebeu, que agora então a fonte estava com ela. Agora ela começa a atrair, porque ela sai daquele lugar e os homens saem seguindo ela para onde Jesus estava. O dom do convencimento não está nas palavras, está na presença íntima. O dom do convencimento da transformação não está no teu conhecimento, não está na tua estratégia, está na água da vida que precisa jorrar de você, igreja. Volta para o poço, volta a beber a água dele, volta a buscar ele, volta. Oh, xerenerebas. Nos últimos dias, os demônios vão fazer uma bagunça no meio da sociedade. Eles vão também fazer coisas sobrenaturais. A gente vai ver muitos sinais aí, mas o que vai fazer a diferença é aquela unção sobrenatural. Que Jesus, ele disse que aqueles que creiam sinais seguiriam eles. Na verdade não são eles que seguem os sinais é que seguiriam eles. Então eles fariam não apenas aquilo que Jesus fez, mas coisas maiores. Jesus é a chave. Jesus é a chave. Jesus é a chave. Se coloca de pé nesse momento. Se coloca de pé. Sabe, antes de eu vir aqui hoje à noite, eu estava orando e falando com o Pai sobre vocês como igreja. Porque eu não subo num púlpito, eu não subo no altar sem entender o valor que esse altar carrega. E antes de eu subir nesse altar, a primeira coisa que eu falo para Jesus é: Jesus, tenha misericórdia, eu vim aqui servir a casa. O que o Senhor quer falar para o teu povo nessa casa? E Jesus me mostrava algumas coisas. Primeiro, que Jesus mostrava pessoas se entregando, se reconciliando, voltando a um relacionamento íntimo com Ele. Se você veio aqui hoje à noite, essa não é uma noite para espectadores, é uma noite para ação. O Senhor te chama para uma ação. Jesus mostrava também pessoas sendo restauradas de raízes de rejeição, de uma visão quebrada de si própria, de desprezo. Quantas vezes você passou desprezo, talvez na tua infância, talvez pelas pessoas que tinham mais valor para você, teu pai, tua mãe, pessoas de autoridade, pessoas próximas que você amava tanto, mas te machucaram tanto com desprezo. Jesus não te despreza. Feche teus olhos nesse momento.